Bem-vindos ao Fala Avança, o meu videocast, e hoje eu começo compartilhando uma história por trás da história. Toda competição, toda conquista, toda preparação tem sempre algo a mais do que foi contado ou do que foi mostrado. E hoje eu quero falar sobre a história por trás desse troféu aqui. Uma vitória muito especial e muito marcante para mim, não só pelo que foi conquistado na pista, mas principalmente por tudo que envolveu o preparo ou a falta de preparo para a conquista dessa vitória. O ano era 2021, eu comecei a temporada como número 1 do ranking mundial e, historicamente, eu sempre gostei de começar a competir em fevereiro, no final do mês de fevereiro. E em 2021 a gente ainda tinha algumas restrições, principalmente para os brasileiros, em relação às viagens internacionais. E foi um ano que eu tive muitas dificuldades de conseguir começar a competir. Eu lembro que eu tive 5 viagens planejadas e não executadas. Isso começou a me corroer, isso começou a me incomodar demais, porque era um momento especial para mim e, obviamente, eu queria me manter ativo, fazer a melhor preparação possível. Era um ano olímpico, né? Com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para a temporada de 2021. E era um ano extremamente importante e que eu vinha de uma temporada magnífica, apesar de todas as restrições e dificuldades. 2020 foi um ano incrível e eu queria, enfim, manter esse bom momento, estender isso pelo máximo possível. E durante essas semanas que viraram meses, a dificuldade de viajar, não viajar, voos cancelados, alguns problemas nos bastidores profissionalmente, chegou o ponto que eu peguei o telefone, liguei para alguns amigos e falei, cara, eu preciso de alguma forma conseguir a documentação necessária, tem que ter um meio de eu sair do país e poder competir. E finalmente consegui encontrar um meio de entrar, de ter a documentação correta, de ter todo o meio legal para conseguir ir para a Europa. E isso aconteceu de uma forma extremamente repentina, em cima da hora, e eu consegui embarcar no Brasil num sábado, chegar na Itália no domingo, e essa corrida, a primeira grande curiosidade dela é que ela aconteceria na segunda-feira, num feriado. Então foi a primeira e única vez que eu abri a minha temporada competindo numa segunda-feira. E a viagem, enfim, aconteceu muito em cima da hora, a gente conseguiu finalizar tudo na sexta-feira, eu viajei no sábado, no domingo eu cheguei na Europa. E o primeiro desafio, a primeira dificuldade foi justamente nesse pré-prova. Apesar de toda a empolgação de, cara, finalmente eu vou conseguir correr, finalmente eu vou conseguir testar as minhas pernas, ver onde eu tô, como foi a preparação. A preparação já tinha sido completamente quebrada pela falta de conseguir executar o planejamento. E quando eu finalmente consegui viajar, entrei no avião, me deu aquele mega alívio. E a gente sempre teve uma regra internamente na equipe. Na CFA, a gente tinha um gerente de performance, o britânico Phil Dixon, e ele sempre falava, principalmente para mim, que era o atleta que mais viajava, voos de longa duração, ele sempre falava, nunca toque a comida do avião. Por, enfim, uma série de fatores, mas ele sempre falava, cara, não come comida do avião. E na correria eu acabei fazendo uma refeição antes de embarcar, depois embarquei para a Europa, o primeiro voo acho que durava ali em torno de 11 horas mais ou menos, para Amsterdã. Quando eu cheguei em Amsterdã, não tinha nenhum lounge aberto, não tinha nenhum restaurante aberto, e aí foi a primeira quebra de protocolo ideal para alguém que ia competir no dia seguinte. O único local aberto era o Burger King, e eu pensei, cara, eu preciso comer alguma coisa. Eu tinha comprado umas barrinhas já, era uma escala longuíssima. E aí eu falei, cara, preciso comer alguma coisa, preciso de calorias, vou largar amanhã, eu vou reconhecer o percurso, enfim, preciso de alguma energia. E mandei um sandubão gigantesco,
senti o golpe. Para um cara que estava treinando de uma forma tão rigorosa, comendo super limpo, com o estômago vazio, mandei aquele hambúrguer, parecia que eu tinha tomado um soco no estômago. E terminei a viagem, cheguei na Itália, a gente foi direto para a ilha de Elba. Eu lembro que a gente pegou um dos últimos transfers, né, um dos últimos navios ali que passava com a van. Encontrei com os integrantes da equipe. Para essa prova eu tive, né, como foi tudo pouquíssimo planejado, eu tive um apoio muito diferente do que geralmente eu tinha. Então a viagem foi em cima da hora, super corrida. A equipe conseguiu mandar o Kenta Gallagher, que na época era o meu technical coach, ou técnico de pilotagem, e o Phil Dixon, que era o gerente de performance da equipe. E essa era a minha equipe para competir esse evento. E eu competiria contra boa parte dos grandes nomes do grid mundial naquele momento. E a gente chegou já no fim da tarde, já precisando montar a bike, e eu só tinha mais algumas horas de luz ali para reconhecer o percurso. Eu lembro que quando o Kenta tirou a bike do fundo da van, eu fui dar uma volta no estacionamento do hotel onde nós ficamos hospedados, e fui passar a marcha, o shifter caiu, aí eu fui checar a trava de suspensão, a trava rodou. Eu falei, cara, chance zero de essa bicicleta não se desfazer enquanto eu estiver treinando ou competindo amanhã. E fui para a pista, consegui dar 2 voltas antes do pôr do sol, voltei pro hotel super cansado, com fome pra caramba. O Phil estava preparando um jantar. Na época ainda o comércio ainda ficava um pouco mais fechado, era domingo para feriado, então ainda mais restrito. Eu acabei de jantar e aí eu falei, cara, eu tô com muita fome ainda, não é suficiente e tal, tem mais alguma coisa aí, Phil? Ele não tinha nada, e ele pegou na mochila dele 2 sneakers, e ele falou, cara, tem 2 sneakers, você quer? E aí eu mandei os chocolates para dentro. Eu falei, cara, pô, preciso encher o tanque com alguma coisa, porque amanhã é dia de fazer força. E no dia seguinte eu fiz o meu preparo normal antes da corrida, fiz algumas ativações, alguns sprints pela manhã, me senti bastante bem, um lugar lindíssimo, e fui para a prova na parte da tarde. Toda a nossa estrutura assim, era muito mais limitada do que geralmente nós tínhamos, e fiz o aquecimento, e no momento do aquecimento ali sempre fui bastante fechado assim. E aí eu lembro que foi uma das poucas vezes que aconteceu alguma coisa assim, que o Phil brincou e a gente fez uma piada antes da largada, no meu momento de aquecimento, de concentração. Eu lembro que tinha uns socorristas tirando uma atleta que tinha caído da prova feminina, que estava acabando de terminar, estava na parte final, e essa atleta caiu, e os socorristas estavam tirando ela, e eles não sabiam para onde tirar, para onde andar com a maca. E aí os caras passaram na nossa frente assim umas 4 vezes para cada lado, e aí chegou um momento, na minha cabeça eu só pensava, cara, eu não posso cair hoje, porque senão eu tô enrolado. E aí eu lembro que o Phil chegou para mim e falou assim, cara, dá um jeito de não cair hoje, dá um jeito de terminar essa corrida, senão a gente vai ter problema. E a gente deu uma gargalhada ali por um breve momento, terminei meu aquecimento, fui para a prova. Fiz uma corrida incrível, maravilhosa do ponto de vista físico, tático, técnico. Disputei a prova inteira até a última volta com o Nino Schurter, Max Marot, o Luca Braidot e o Vlad Lascalo, e acabei conquistando a vitória. Foi uma prova decidida na última volta, na última meia volta foi quando eu fiz os ataques decisivos. E eu lembro que após eu vencer a prova, eu cruzei a linha de chegada, e foi quando eu, enfim, tive um momento assim para refletir sobre a dificuldade daquela conquista, por trás daquela conquista. Vencer uma prova na Europa, abertura da temporada,
com um grid de altíssimo nível, os meus principais concorrentes na época, e num ano, numa preparação, numa viagem, num pré-prova tão desafiador, me fez refletir muito. E uma grande conquista pessoal, isso é algo que sempre marca muito, acho que para qualquer atleta de alto rendimento, é receber o respeito de certas pessoas. E eu lembro que assim que eu cruzei a linha de chegada, uma lenda do mountain bike mundial, Thomas Frischneck, team manager da Scott, um dos maiores vencedores como atleta e o maior vencedor como gerente de equipe, chegou para mim e falou: parabéns, se tinha alguém que poderia vencer uma prova nessas circunstâncias, é você. E esse é o tipo de conquista que eu sempre guardei com muito carinho, esse tipo de momento, e foi de fato assim um momento muito especial. Logo após a prova eu tive mais uma crise de riso profunda, foi quando o Kenta voltou da área de apoio e ele falou, voltou com 2 rodas, e isso geralmente era um setup muito aquém do que eu teria, né, para uma prova desse nível. Ele voltou com um par de rodas só, e ele tinha ido apenas com um par de roda, com um cilindro reserva e com uma chave Allen no bolso. E quando ele chegou, a gente tinha alguns mecânicos ali, o Yannick da Scott e o Andy Pichaido da Santa Cruz na época, um de cada lado dele, com setup completo assim, para os atletas, de apoio, de reposição, de qualquer coisa que pudesse acontecer. E ele chegou com um par de roda, com uma chave Allen no bolso. E aí depois da prova ele contou que quando ele chegou no ponto de apoio, ele percebeu que ele tinha perdido a chave Allen. Então, se eu tivesse furado, que era o único apoio mecânico que eu tinha para aquele dia, nem isso teria sido resolvido. Então, foi uma história muito engraçada, um momento muito especial que eu compartilhei com esses 2 caras especiais na minha vida, na minha carreira. E eu lembro da reflexão que eu tive depois da prova, assim, de a adaptabilidade que o brasileiro em geral é capaz. Acho que tantas vezes dentro da nossa cultura, da cultura brasileira, a gente associa aquela coisa do dar um jeitinho, do jeitinho brasileiro, sempre de uma forma negativa, de uma forma ruim, mas a gente se adapta quando as circunstâncias não são ideais. A longo prazo, é óbvio que isso não é ideal, mas essa foi uma característica brasileira que eu tentei desenvolver como atleta de alto rendimento e que em momentos como esse, que tinha tudo para não ser uma grande prova, não ser uma grande vitória, acabei indo lá e dando um jeitinho de entregar uma boa performance e voltar com a vitória.